Boa noite, todo mundo. Eu sou a Sandy, apesar do meu nome estar como Daniele. Eu vou estar com vocês hoje de novo. O Lucas também vai estar, vai, Meu nome é vai Lucas, apesar apresentar. do meu nome tá João. A tristeza de ter dois nomes só para roubar espaço na carteira de identidade. Então, hoje a gente vai começar sobre a sociologia da plataforma. Tem um pouquinho do que nós vimos do que a gente viu na primeira aula com o Arnaldo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E sem. Foi? Foi. E sem a gente perder muito. Foi. Obrigada, Lucas. Sem a gente perder muito tempo, já que o conteúdo ele é extenso. E eu só tenho 1 hora, senão eu vou roubar o tempo do Lucas. E o assunto do Lucas também é muito importante. Então, nós vamos falar sobre sociologia de plataforma. Vai estar embasado em 4 leituras que eu trago para vocês. A primeira parte a gente vai falar sobre a economia organizada em rede, fundamentada na sociedade em rede, do Manuel Castells, que a gente conversou sobre ele na primeira aula. A gente vai falar sobre a teoria Tor-Rede, fundamentado no livro Reagregando o Social, de Bruno Latour. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria dos sistemas autopoéticos, fundamentado no artigo Autopoiesis and the Organization of the Future, de Rodrigo Magalhães e Ron Sanches, e a gente vai concluir sobre a pseudo-colaboração e o pseudo-compartilhamento, que é fundamentado no artigo Collaborative Consumption, a Buzzword That Has Gone Conceptual, da professora Miriam Arts. Então, começando com Castells, ele escreve sobre a nova estrutura social que está surgindo. Eu trago essa abertura dele sobre a nova estrutura social que está associada ao surgimento de um novo modelo de desenvolvimento, que Castells chama de informacionalismo. Castells ele afirma que as mudanças ocasionadas pelas transformações digitais fizeram surgir uma nova estrutura social a partir de um novo modelo de desenvolvimento, que ele chamou de informacionalismo. Essas transformações, elas se referem a uma nova revolução a qual o mundo passou, uma revolução tecnológica que, muito à semelhança da Revolução Industrial, produziu um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, da sociedade e da cultura. Essa é do ladinho, vocês vão ver a trilogia que Castells traz sobre essa nova estrutura, começando com a sociedade em rede, depois o poder da identidade e terminando com o fim do milênio. Mas, para todos os efeitos, a gente vai trabalhar apenas só sobre a sociedade em rede. E mesmo assim vai ser uma conversa bem, não tão aprofundada quanto a gente gostaria, porque o tempo não permite, mas é só para trazer novas ideias para vocês, sobre como a gente pode enxergar e como a gente pode pensar as plataformas. Eu prometo que vai tudo fazer sentido no final. Então, Castells ele afirma que o que caracteriza essa nova revolução não é a centralidade de conhecimentos e informações, mas é a aplicação desses conhecimentos e dessas informações para a geração de novos conhecimentos, em um ciclo que ele se refere como realimentação cumulativa. A gente vai ver que a teoria dos sistemas autopoéticos também traz esse termo de realimentação, de retroalimentação. E, de novo, vai fazer sentido. Então, esse novo paradigma da tecnologia da informação, ele traz 5 principais características.
A informação, ela é uma matéria-prima. Significa dizer que as tecnologias, elas são criadas para agir sobre a informação e não o contrário. Não quer dizer que a informação, ela age sobre a tecnologia. A informação aqui, ela não é o, ela não é o método, ela é a matéria-prima. Então, é importante reiterar que a revolução tecnológica, ela não é caracterizada por essa centralidade de informações, como foi o caso das revoluções anteriores. Aqui a gente vê que existe uma descentralização da informação. A segunda característica é o poder de penetração, que a gente percebe que a informação, ela é uma parte integral de toda a atividade humana e todos os processos da nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados pelos novos meios tecnológicos. E hoje em dia, especialmente durante a pandemia e nesse pós-pandemia, a gente está vendo que é cada vez mais, exponencialmente mais moldados pelos novos meios tecnológicos. Depois, a terceira característica é a lógica organizacional, que se refere a sistemas ou conjuntos de relações que passaram a se desenvolver a partir das novas tecnologias da informação. A flexibilidade, que significa que não apenas os processos eles são reversíveis, mas as organizações e instituições elas podem ser modificadas e até mesmo fundamentalmente alteradas pela reorganização dos seus componentes. E por último, a gente tem a convergência tecnológica, que quer dizer que tudo isso é integrado aos sistemas de informação, à microeletrônica, às telecomunicações e à optoeletrônica. Claro, Castells ele escreveu isso na década de 90. E a gente percebe que hoje em dia talvez a gente pudesse acrescentar aqui a questão dos dados. A gente entende que a microeletrônica e a optoeletrônica já estão um pouquinho no passado. Talvez aqui a gente possa acrescentar também os tratamentos de dados que estão estritamente ligados com as informações. Depois disso, Castells afirma que a nova economia ela vai ter 3 importantes características. Ela vai ser informacional, porque a produtividade e competitividade econômica dependem da aplicabilidade eficiente das informações. Quer dizer, da capacidade da geração, do processamento e da aplicação eficiente da informação baseada em conhecimentos. Ela também é global, porque as principais atividades produtivas estão organizadas em uma escala global, e ela é em rede, porque a produtividade e a concorrência ocorrem em uma rede global de interação interempresarial. Castells ele afirma que para a gente poder identificar essa nova economia informacional, a gente tem que identificar as fontes de produtividade que distinguem. Então, o aumento da produção não resulta apenas da adição da mão de obra ou do capital, mas ele também resulta de outra fonte, que é definida como resíduo estático correspondente às transformações tecnológicas. Isso a gente vai ver isso a gente vai ver transformado nas plataformas. Por isso que na primeira aula eu perguntei para vocês como é que a gente vai entender as plataformas. Se vai ser apenas como o meio eletrônico, ou se a gente tem que olhar para toda a estrutura por trás da plataforma. Depois disso, a gente tem que os investimentos na tecnologia, eles não são feitos devido à inovação tecnológica, mas sim
A lucratividade. Lucratividade e competitividade, eles são vetores para a inovação tecnológica e o crescimento da produtividade. E a globalização, ela alimenta o crescimento da produtividade. Por isso, a economia informacional, ela é baseada na reestruturação socioeconômica e na revolução tecnológica. Se antes o importante era ocupar o maior número de territórios em todo o globo, agora o mais importante é posicionar a empresa em redes, ganhando vantagens competitivas. As vantagens competitivas que eu gostaria de falar, eu vou só trazer para vocês de novo. O livro de, eu não sei se não sei se eu estou aparecendo aqui para vocês, mas se eu vou aparecer, o livro de Redes de Cooperação Empresariais, do professor Alsones Balestrin e Jorge Verschoor, ele vai falar muito melhor das vantagens competitivas das redes, que é o que a gente vê nas plataformas, por que elas se popularizaram hoje em dia. Mas para a gente falar sobre as vantagens competitivas nas redes, aí a gente precisaria ter mais outra aula sobre isso. Então vamos ir trabalhando com o que a gente pode. Então, a economia informacional, ela se desenvolve a partir da lógica organizacional. E essa lógica organizacional, ela vai seguir 4 tendências. A primeira é a passagem da produção em massa para a produção flexível, mais adequada às imprevisibilidades do mercado, às transformações tecnológicas e às diversificações dos mercados. A segunda é a crise da grande empresa e a flexibilidade das pequenas e médias empresas como agentes de inovação e fontes de criação de emprego. Nesse momento, faço um parêntese. Hoje em dia, a gente consegue compreender, a gente sempre vai trazer o Uber, porque é o primeiro, é o primeiro exemplo que vem à mente quando a gente fala sobre plataformas. Mas se a gente retirar o Uber e a gente for olhar para as outras plataformas, em si elas não são grandes, a gente não está falando sobre a grande empresa tradicional. Compreendemos que muitas empresas, elas estão aderindo a esse modelo, mas ele, em especial, ele é muito mais fácil, ele é muito mais acessível às pequenas e médias empresas que geram que dão essa permissão, que criam, perdão, que ajudam na criação de empregos. E novamente a gente retorna na questão, a gente está falando de criação de empregos ou a gente está falando de criação de trabalhos? Quando a gente olha para o Uber, a gente percebe o Uber hoje em dia como uma grande empresa. Mas quando o Uber iniciou, ele estava criando relações de emprego ou relações de trabalho. Ele permitiu, ele facilitou que tipo de relação, que tipo de renda, que tipo de exercício para os usuários, para os motoristas que estavam aderindo a ele. A terceira tendência se refere aos métodos de gerenciamento empresarial, passando do Fordismo para o Toyotismo, mais adaptado à economia global e à produção flexível. De novo, Castello escrevia bem lá atrás, então hoje em dia a gente sabe que o Fordismo ele já caiu por terra há muitas décadas, inclusive, mas a gente percebe que se formos olhar para as plataformas, com certeza a gente não pode trazer os métodos de gerenciamento empresarial antigos para os novos modelos econômicos que a gente tem atualmente, especialmente as plataformas. E por último, a última tendência é a formação das redes.
As redes elas são apropriadas ao capitalismo baseado na inovação, na globalização, na descentralização, na flexibilização e na adaptação. Castells ele conclui que o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para a expansão das redes em toda a estrutura social. E de fato, é o que a gente está vendo, é o que a gente consegue enxergar hoje. A gente percebe que todos os nossos contatos, tudo que a gente usa, é muito difícil hoje em dia a gente conhecer alguém que diga que eu não uso um aplicativo, não uso uma rede social, não estou conectado. Então a gente percebe que as redes, elas realmente entraram não só na nossa estrutura social, elas entraram nas estruturas econômicas, nas estruturas organizacionais das empresas. Passando para a teoria do ator-rede, Bruno Latour ele afirma que a realidade ele não possui um status estável e definitivo. E ela é composta por redes de materiais heterogêneas que estão reunidas. Para a teoria do ator-rede, não há distinção entre quem é o responsável por determinados resultados. A teoria do ator-rede, ela vai entender que os resultados vêm de uma rede heterogênea de atores. E aqui, quando a gente fala de atores, a teoria ator-rede, ela vai compreender tanto atores humanos quanto não humanos. Quando a gente fala em atores não humanos, para entender para entender esse conceito, a gente vai ter que entender o conceito de entidade. Para a teoria ator-rede, as entidades elas são constituídas e adquirem seus atributos por meio do conjunto de relações que estabelecem umas com as outras, existindo por meio dessas relações. Um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar é um gerente de alguma empresa, que ele se constituiu como gerente, ele se tornou como gerente, por meio do conjunto de relações em que ele está dentro daquela organização. Ele é o resultado da estrutura hierárquica, ele é resultado do acesso privilegiado na rede de computadores, do carro que ele usa, do celular que ele usa, do computador que a empresa fornece para o seu trabalho, do bônus que ele recebe, da sua avaliação de desempenho, dos jogos políticos, da aceitação dos subordinados. Então, quando a gente se refere a atores humanos e não humanos, a teoria do ator-rede, ela vai justamente compreender toda essa relação que gere essa pessoa, toda essa rede que essa pessoa está conectada, não só com outras pessoas propriamente, mas com objetos específicos, com situações específicas que essa pessoa ela está ligada. Então, o que significa dizer? O que as entidades significam para a teoria ator-rede? Elas são feitas de um arranjo estável ou de uma rede de relação e elas existem apenas dentro dessa rede. No exemplo do gerente, ele é um gerente só dentro todas as consequências, as benesses de ser o gerente, elas são importantes dentro daquela rede. E todas as coisas que o transformaram em gerente, elas só fazem sentido dentro dessa rede, para essa pessoa. Além disso, a teoria ator-rede, ela vai possuir alguns aspectos metodológicos que eu acho importante a gente levar em conta, e mesmo para conversar só um pouquinho sobre eles, para a gente compreender melhor os outros conceitos, a gente vai ter o agnosticismo, do observador, que todas as entidades humanas ou não humanas e as explicações racionais
devem ser levadas em consideração na análise, sem que nenhum ponto de vista seja privilegiado e nenhuma interpretação seja censurada. A gente tem a simetria generalizada, que o observador ele não deve alterar os registros quando se move dos aspectos técnicos para os aspectos sociais dos problemas estudados. Quer dizer que as explicações elas precisam ser utilizadas da mesma forma para todos os elementos que compõem a rede. E por fim a gente tem a associação livre, que o observador ele vai precisar seguir os atores para identificar a maneira como eles definem e associam os diferentes elementos, por meio dos quais os mesmos constroem e explicam o mundo. Nesse sentido, a gente vai compreender que os elementos humanos, os elementos humanos ou sociais, eles não diferem necessariamente dos elementos naturais e tecnológicos na constituição de uma rede. Assim, a gente tem que o termo rede de ator, ele tenta estabelecer não uma separação entre o ator e a rede, porque o ator e a rede eles são entidades inseparáveis, uma vez que a atividade dos atores depende da rede, tanto quanto a atividade da rede depende dos atores. E, nesse sentido, qualquer análise sob a égide da teoria ator-rede, ela precisa levar eles em consideração. Assim que, para a teoria do ator-rede, os atores eles são entidades que agem, que formam redes, que promovem mudanças no conjunto de elementos e conceitos habitualmente utilizados para descrever as coisas. Os atores eles vão definir o espaço e a sua organização, os tamanhos, as medidas, os valores e os padrões, fazendo com que outros elementos sejam dependentes deles e traduzindo os seus desejos para a sua própria linguagem. E a gente vai ver que a gente vai ver como é uma construção de conhecimento, que tudo que vai sendo falado, ele vai caindo no próximo. A gente vai ver na teoria dos sistemas autopoéticos que a questão da linguagem ela é muito importante para os elementos que compõem o sistema autopoético. Nesse sentido, e também voltando para a teoria da ator-rede, mas ainda assim falando sobre a teoria dos sistemas autopoéticos, as redes elas vão ser compostas por conjuntos de elementos heterogêneos que foram ligados uns aos outros por um período de tempo, não possuindo uma formação e uma composição fixa, estável e nem definitiva. Elas são duráveis não apenas por causa da ligação entre seus elementos, mas porque cada entidade constitui uma rede em si, de modo que qualquer mudança nas entidades de uma rede de atores gera transformações dentro da própria rede. Então, qualquer perturbação que a gente vai ver numa entidade, ela vai afetar diretamente toda essa rede que está composta por ela. E isso é o que traz a teoria dos sistemas autopoéticos. Um sistema autopoético ele é definido como um sistema que é gerado através de uma organização fechada de processos de produção, de maneira tal que a mesma organização de processos é reproduzida através de interações de seus próprios componentes. A autopoiese, ela é um conceito biológico, e aqui é importante essa consideração que o que a gente está falando aqui são coisas transdisciplinares que são tratadas, apesar de nós todos aqui sermos operadores do direito, a gente, para poder entender melhor
esses novos modelos que a gente tem enfrentado, para a gente poder fazer boas reflexões sobre como identificar essas relações, a gente vai ter que olhar para além do direito, a gente vai ter que olhar para a administração de empresas, para os estudos organizacionais, para a sociologia. E quando a gente para olhar a sociologia, os estudos organizacionais, a gente percebe que eles também estão olhando para outras disciplinas, que nesse caso foi a autopoiese, que é um conceito da biologia, mas que mesmo assim ele foi trazido para dentro da teoria organizacional, ele foi trazido para a teoria das redes, e ele ainda assim se liga com o que a gente está falando sobre as plataformas. Esse também é um artigo que apesar de ser só um artigo, ele é muito longo, ele é muito extenso. A gente poderia passar uma aula só falando sobre ele. Mas aqui o que a gente vai falar vai ser só os princípios chaves do funcionamento dos sistemas autopoéticos, para a gente compreender melhor as plataformas. Então, os dois primeiros conceitos que eu quero trazer são os conceitos de organização e estrutura. No mundo organizacional, a gente vai perceber que existem forças que são informais e difíceis de mudar, como as normas culturais de determinado lugar, enquanto outras são formais, efêmeras e passíveis de mudanças, como os processos e procedimentos de uma organização. Então, na perspectiva autopoética, a organização significa as redes ou as relações de regras necessárias que governam as relações entre os componentes do sistema e que definem conceitualmente o sistema. E a gente vai ter que a estrutura, ela significa as relações entre os componentes desse sistema que integram um grande sistema na prática e que vão satisfazer as restrições impostas pela organização. Então, a gente vai ter que as organizações, elas são redes de interações e processos identificados pela sua organização, que aqui vai ser compreendida como uma rede de regras de coordenação e diferenciadas pela sua estrutura, compreendida como as manifestações de aplicação das redes de coordenação. Arnaldo comentou sobre a coordenação na primeira aula, e a gente vai ver que nas redes, se não houver essa coordenação, que é o que mantém todos os atores, que mantém todas as entidades, esses nós nas redes, se não houver coordenação, não tem como manter todas essas pessoas, todos esses agentes interligados. E dá para fazer aqui o link do Uber, que é provavelmente porque a gente tem grandes ressalvas com ele, que era antes de começar a aula, eu e o Lucas, a gente estava discutindo sobre isso, que a gente tem visto cada vez mais posturas arbitrárias do Uber, no sentido de banir, de limitar motoristas, em que não dá explicações razoáveis de por que isso está acontecendo, isso sem falar nos pagamentos, e daí fica a questão, a Uber cabe essa aplicação das regras de coordenação, mas efetivamente qual que é o limite dessas regras de coordenação e qual é a consequência da má gestão da coordenação. E a gente quando a gente vai falar sobre coordenação, a gente vai entrar nessa questão de é um contrato de parceria ou é um contrato de trabalho, é um contrato de emprego. Porque, ao meu ver,
ao meu ver. Quando a gente está falando sobre a coordenação, cai a subordinação. Então, a coordenação, ela está ali para gerir, para orientar quem está participando da plataforma. No momento em que não existe mais, no momento em que se trata de uma arbitrariedade, em que essas normas, essa organização, ela não coordena, ela vira uma subordinação. Então, a gente tem que olhar para as plataformas com esse ponto de vista. As plataformas, elas estão ali, a, a atitude delas, a postura delas é de coordenar, elas estão gerindo ou elas estão simplesmente sendo arbitrárias. E, de novo, quando a gente vai cair, quando a gente fala sobre Uber porque é o principal exemplo, mas a gente vai perceber que se formos olhar outras plataformas, elas funcionam muito melhor, com muito menos arbitrariedade do que o Uber funciona. O próximo princípio-chave é os conceitos de fechamento operacional, autorreferencialidade e recursividade, que a gente mencionou em Castells, que Castells já falava sobre essa realimentação. Se uma organização, e aqui a gente se refere, quando falamos sobre organização, a gente se refere às relações específicas entre componentes e processos, se ela mudar substancialmente, não quer dizer que vá haver necessariamente mudanças na identidade do sistema, mas vai ter mudanças na sua estrutura. E quando a gente fala sobre estrutura, que a gente se refere às manifestações particulares dentro de um determinado ambiente. Então, assim, o desenvolvimento da estrutura de um sistema, ele é feito de maneira recursiva. E para que a evolução da estrutura, através desse comportamento recursivo, seja possível, é necessário que o sistema ele esteja fechado operacionalmente. Claro, quando a gente fala sobre fechamento operacional, a gente não está falando sobre sistemas abertos ou fechados. A gente está falando sobre um fechamento, a gente se refere que esses sistemas eles são fechados para sua organização e estrutura, mas eles mantêm as interações com o ambiente e as suas interações, perdão, e essas interações elas vão ser chamadas de acoplamentos estruturais. Quando a gente pensa nisso, é fácil entender como que as organizações elas às vezes estão fragmentadas, mas mesmo assim elas mantêm a sua unidade. E assim a gente entende o que é um acoplamento solto, como uma situação onde os elementos eles respondem ao ambiente, mas eles se mantêm separados. Mas mesmo assim eles carregam a identidade da organização. Por exemplo, trazendo o exemplo do Uber de novo, a gente vai perceber que o Uber ele é Uber em qualquer lugar do mundo, mas ele vai ter comportamentos específicos, ele vai ter métodos específicos para cada localidade. Se a gente olhar, por exemplo, na Argentina, o Uber ele não vai funcionar em todas as ruas. Então, o Uber ele funciona em alguns, tem os pick-up points, que é onde eles podem pegar, e tem ruas que eles simplesmente não podem entrar, que aí é com os taxistas argentinos mesmo. Aqui no Brasil a gente não viu essas diferenças, essas diferenças não, essas restrições no Uber, porque nós temos um ambiente que permite a flexibilização disso. Mas se a gente vai olhar para países mais distantes, o Uber, por exemplo, ele não funciona de maneira nenhuma no Japão. Ele não foi legalizado, porque as normas
do, as normas de táxi no Japão não permitia esse tipo de empreendimento, porque para qualquer tipo de carona, vamos assim dizer, para transporte ou transporte de pessoas, ela precisa seguir a normativa. Agora não vou lembrar, eu não vou lembrar qual do Ministério, eu acho que é do Ministério de Transportes, que tem uma longa normativa que deve ser seguida, que deve ter seguro, deve ter ó, várias especificações no modelo do carro, várias especificações e requisitos para o motorista. Então, aquele ambiente não permitiu que o Uber florescesse no Japão do mesmo método que a gente vê aqui no Ocidente. Mas nem por causa disso significa dizer que o Uber faliu ou que o Uber não está funcionando no resto do mundo. Então a gente vai ver que essas normas, essas práticas sociais, elas vão transcender o, elas vão transcender o indivíduo e elas vão permanecer no sistema, mesmo muito depois que os indivíduos não façam mais parte do sistema. Então, mesmo que em qualquer lugar do mundo, aquelas normas práticas, não sejam, uh, elas não sejam permitidas naquele lugar, a gente vai ver que, apesar disso, elas podem ser o indivíduo ele pode ir para outro lugar. A gente vai ver um deslocamento em que é possível, é possível. Então, o que vai definir o sistema não é a prática, não é o método do indivíduo, mas é todo aquele ambiente que compõe ele. E por fim, a gente vai para pseudo-colaboração, para eu não tomar muito tempo do Lucas. E para a gente compreender a pseudo-colaboração, a gente tem que entender o consumo colaborativo. O consumo colaborativo ele pode ser definido como um conjunto de sistemas de circulação de recursos que permite consumidores prover e obter temporariamente ou permanentemente recursos ou serviços valiosos através da interação direta com outros consumidores ou através de mediadores. Então, o que que a gente tem no consumo colaborativo? No consumo colaborativo não tem consumidores tradicionais, mas sim o que a autora se refere a obtainers, que numa tradução livre seria captadores, que eles podem ser providers, provedores, e a sua principal distinção é que pode haver a qualquer momento uma troca entre o modo de atuação dos consumidores. Então, eles podem a qualquer momento deixar de serem captadores para se tornar provedores. A autora ela vai trazer 3 atores que tomam parte no consumo colaborativo. Os fornecedores, que eles oferecem um recurso específico, geralmente pouco ou não utilizado. Os usuários, que vão ser aqueles que procuram a oferta temporária ou às vezes permanente do recurso. E aí a gente tem as plataformas colaborativas, que elas vão agir como a infraestrutura para o mútuo e a redistribuição dos recursos entre os usuários, além da manutenção da confiança para a realização das trocas. Então, a gente vai ver que a plataforma, segundo a professora Miriam Arts, ela não é só a empresa, ela não é só o ambiente tecnológico, mas ela também vai trazer a confiança entre os usuários, entre quem está ali dentro entre quem está fazendo esse consumo colaborativo. E aí a gente vai remeter à teoria do ator Reid, onde a gente fala que as entidades elas são compostas elas vão ter componentes humanos e não humanos.
A confiança, ela é um ponto-chave para as plataformas. E a confiança, ela não vem apenas da garantia de que o que a gente está fazendo, de que, novamente, no caso do Uber, a garantia não é só que eu vou pagar, eu vou receber um motorista que vai me levar do ponto A ao ponto B, mas a garantia de que vai ser tudo coordenado, vai ser tudo gerenciado, que existe uma empresa, existe uma coordenação por trás de que esse motorista ele vai receber o dinheiro, ele não vai cobrar de mim, não vai ser cobrado a mais de mim, não vai ser cobrado a menos. A garantia do motorista de que não vai haver arbitrariedades no sentido de que o passageiro, de que o usuário, ele pode simplesmente dizer no meio da corrida, eu não quero mais, eu estou indo embora, não vou pagar. Então, são todos esses elementos que compõem a plataforma, não só a estrutura física ou a estrutura tecnológica per si. Então, a gente vai ter que, perdão, a autora ela vai fazer duas distinções importantes para definir a colaboração. Se a plataforma ela permite ao usuário emprestar espaço ao outro, ou mesmo a uma empresa, então essa plataforma ela vai se enquadrar no significado da colaboração, por oferecer um espaço onde os consumidores podem assumir diferentes papéis a seu critério. Se a plataforma ela permite apenas empresas a emprestarem espaço para usuários ou outras empresas, então não existe uma colaboração, mas sim uma pseudo-colaboração. E aqui a autora ela vai fazer três distinções de colaborações possíveis. A primeira vai ser a colaboração pura, que ela pode se dar da maneira peer-to-peer, entre consumidor e consumidor, onde não tem espaço para empresas. Daí ela vai fazer uma subdivisão entre colaboração direta, colaboração facilitada e colaboração mediada, que infelizmente eu não vou me aprofundar pela questão do tempo. Depois a gente vai ter a colaboração intermitente, que ela se refere ao sistema que combina a colaboração pura com o consumo convencional, quer dizer que se permite que os consumidores comuns e as empresas atuem como fornecedores, como providers na plataforma, mas também permite a troca de papéis. Então é possível que providers, que fornecedores, eles possam ser obtainers também. E por último, a gente vai ter a pseudo-colaboração. A pseudo-colaboração, ela não permite de maneira nenhuma que consumidores passem a ser providers nesse tipo de plataforma. Ela vai encarnar, de certa maneira, o paradigma modernista da troca, na sua forma mais pura. Então, muitas organizações a gente vai ver que entraram no mercado e se classificaram como economia colaborativa, que a professora Cris deve ter falado exaustivamente com vocês ontem. Mas a questão é, o que nelas é colaborativo verdadeiramente? E quando a gente pensa nos três autores que a gente mencionou no início da sessão, qual que é a diferença delas para as empresas convencionais? Será que a mera utilização de uma plataforma tem que ser o que define a colaboração no consumo? E será que não existem mais aspectos que vão fazer a gente entender o que é uma colaboração efetivamente? Muito se diz que as plataformas elas são lugares de colaboração, mas se nós formos olhar efetivamente para algumas plataformas, existe realmente uma colaboração ou existe existe essas trocas comerciais que a gente já está acostumado, que já é o usual?
E, novamente, é nesse sentido que a gente para questionar o Uber. É claro que a gente não pode olhar para ele como o definitivo das plataformas. A gente não pode dizer, bem, plataformas são isso, então a gente tem que colocar que isso aqui é uma relação de emprego, isso aqui é uma relação de trabalho, isso aqui é uma relação de parceria. Não. A questão é se a gente vai ter as empresas agindo da maneira correta, se as empresas elas vão estar nesses termos todos que eu trouxe para vocês. E porque o que garante que é que é um consumo colaborativo? O que garante que é uma plataforma que a gente está trabalhando com uma rede de agentes? É toda essa análise que eu fiz em 50 minutos e que normalmente a gente trabalha em 2 horas, que foi um pouquinho corrido, vocês me desculpem, mas a gente tem que dar uma corridinha aqui para dar tempo para poder falar sobre tudo. Então, se a gente, ao invés da gente olhar que, bem, o Uber tem os seus defeitos, então o Uber deve ser uma relação de trabalho. Ao invés disso, a gente tem que olhar como é que o Uber está agindo. No caso do Uber especificamente, o Uber ele se aproveita de falhas de mercado para poder ter essas arbitrariedades, mas a gente não pode dizer que o que acontece nas plataformas se trata de uma relação de emprego, quando a gente tem essa visão mais sociológica das coisas. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta antes de eu antes de eu entregar para o Lucas, porque ficou bloqueadinho aqui e eu Se não quiser passar consegui um ver. pouquinho, não tem problema, tá, Sandy? Tá muito bom. Obrigada, muito Eu vi obrigada, que tem umas Lucas. dúvidas aqui no chat. Sim. Tiago, eu coloco para vocês, eu vou upar vou fazer um upload dos meus slides pro Classroom. Daí fica os artigos para vocês também. Eu também posso colocar à disponibilidade de vocês os artigos, se vocês tiverem interesse. Eu não sei se eu tenho eles em português aqui, mas eu dou uma olhadinha, mas de qualquer forma, eu dou eu deixo à disposição para vocês. Eu não estava sabendo dessas missões que dão para a pessoa ganhar mais. Bem, aqui a gente não. Eu não sei Porto Alegre, Lucas, mas aqui tem, pelo menos aonde eu tenho ido, todo mundo usa o Garupa. Santa Maria tem usado muito mais o 99. Eu acho que aqui em Porto Alegre não tem mais o Cabify. Eu não me lembro mais de ter visto, pelo menos. O Cabify, a Cris tinha falado, o Cabify faliu. O, Hum, o coitado do Cabify, inclusive eles tiveram um processo judicial, que agora eu não lembro se foi parar no TST ou se foi parar no STF, e os coitados, antes de. Acho que saiu, tipo, não lembro se foi no início desse ano ou se foi no início do ano passado, quando finalmente saiu a sentença, o Cabify parou de trabalhar aqui no Brasil. Então, eles não conseguiram mais. Se você percebe alguma diferença entre Uber e Cabify em relação. Eu usei muito o Cabify na Argentina. Eu usei muito o Cabify na Argentina. Eu não sei dizer como ele funciona. Talvez o Cabify tenha falido por aqui pelas questões dos valores, porque na Argentina me parece que eles pagam muito melhor do que o Uber. O Uber, o pagamento na Argentina ele é muito pior do que, consegue ainda ser pior do que aqui. Essas metas que se colocam,
é uma questão. Aí a gente já entra em outra questão que eu tenho visto muito, que é a gamificação das relações, de algumas relações. Às vezes relações de parceria ou relações de, de, de emprego. É um jeito, assim, de tu colocar metas como se fossem jogos, mas elas são arbitrariedades e elas acabam dificultando ainda mais a relação com a desculpa de que se tu atingir tal meta, vai ter uma, uma bonificação. Tiago, a colaboração Caio, uma forma de exploração. Não tá errado. A colaboração intermediada, colaboração facilitada e a mediada, talvez. A gente tem a colaboração. Eu falei sobre a colaboração pura, a colaboração intermitente e a pseudo-colaboração. E a colaboração pura, ela tá dividida entre colaboração direta, colaboração facilitada e colaboração mediada. Deixa eu pegar o exemplo da professora que fica mais fácil. A colaboração facilitada, elas são onde as trocas são facilitadas por um intermediário. Então, no artigo da professora, ela vai citar a plataforma canadense Carpooling Network, que ela permite que os usuários eles se conectem com outros usuários para conseguir caronas. Então, não é uma plataforma propriamente de motorista. É quem está precisando de uma carona. Eu acredito que é muito, assim, pelo menos, aqui no Rio Grande do Sul, entre as cidades que tem bastante estudante, tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Facebook, que quer carona, que é justamente pessoas avisando, olha, eu tô indo para Santa Maria tal dia, tô indo para Porto Alegre tal dia. Alguém quer carona? Então, no caso dessa plataforma canadense, a plataforma ela só permite, ela só facilita que gente que está à procura de carona encontre pessoas que também estejam. O BlaBlaCar também, exatamente. A gente tem aqui no Brasil, a plataforma brasileira Tem Açúcar, que ela é praticamente a mesma ideia, que ela só oferece a plataforma para gente para gente que mora no mesmo prédio, que é para gente que é vizinho em geral, que está precisando de alguma coisa, peça para alguém e essa pessoa que tem algo disponível ofereça. Tem outro artigo muito bom que a gente trabalhou no nosso grupo de estudos, que eu vou dar uma olhadinha aqui, eu não lembro o nome dele, que vai falar justamente sobre como as plataformas elas se utilizam dessa sobra de informação, vamos colocar informação, que é a palavra que a gente trabalhou aqui, essa sobra de informação que a gente tem e permite e facilita que as pessoas as pessoas troquem ou por dinheiro ou por outras coisas, essas coisas que estão disponíveis, que no caso como o BlaBlaCar, caronas, coisas que estejam à disposição em casa. Uber é relação de emprego ou não? A pergunta de 1 milhão. Eu não acho eu acho que apesar das arbitrariedades que a plataforma tem, eu particularmente não consigo enxergar como uma relação de emprego. Eu acho que ela é uma relação de parceria muito mal ajustada, muito mal coordenada, que precisa ter uma coordenação melhor. Eu entendo que o Uber ele está se beneficiando de falhas de mercado, ele se beneficia dos motoristas, mas eu não consigo enxergar como uma relação de emprego. Porque Vamos fazer uma pesquisa rápida aí com o pessoal.
Aproveitar que hoje é sexta-feira também, tem menos gente. Comentem aí no chat, pessoal, o que vocês pensam sobre isso? Que a relação entre o Uber e o motorista, ela é uma relação de emprego para vocês ou não? Vou deixar com a Sandy aí de novo. Bem, não, o pior de tudo é que, assim, da minha parte, eu acho que assim, vai ser que nem a reforma tributária, gente. Que a reforma tributária, eu sou tributarista. Fui passei, assim, os últimos 3, 4 anos indo num monte de congresso. A reforma tributária não vai sair, não vai sair, o IVA não vai sair, não vai ter IVA, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E no final das contas saiu. Saiu, vai ter, vai acontecer. Então, o Uber é relação de emprego ou não? Eu entendo que não. Nós entendemos que com toda a construção, com toda a construção da inteligência que a gente fez aqui, eu entendo que não. Não quer dizer que amanhã venha uma lei, venha alguma alteração na CLT, no Código Civil, na Constituição, no que quer que seja, e diga, olha, é uma relação de emprego, sim. Porque, como a gente falou na primeira aula, a França entendeu que se um motorista trabalha só para Uber, tem exclusividade só para Uber, então é uma relação de emprego. Mas se nós formos olhar o que nós temos, o que a gente trouxe aqui para vocês, em termos de literatura, me parece que não. Para caracterizar uma parceria no sentido de sistema de redes que foi aplicado nesse curso, a Uber teria que ser totalmente reformulada. Sim, porque, de novo, a Uber ela está se utilizando de falhas de mercado. Ela tem muitas questões problemáticas. Ela tem bastante. Acho que a gente pode até usar o termo exploração. Ela explora bastante os seus motoristas, deixa os usuários a mercê em muitas situações. Mas também, assim, eu vejo muita gente reclamando que eu tentei pegar uma carona para tal local e nenhum motorista queria me levar até lá. Então, apesar disso tudo, ela ainda tem uma, dá essa permissão para o motorista de se essa viagem aqui não é boa para mim, eu não quero. Então, fica a questão de cadê a subordinação, mas também fica a questão de cadê a coordenação. Então, assim, em sentido geral, a Uber, o que é a Uber? A Uber é uma empresa muito mal formulada. Acho que isso a gente pode colocar. A Uber, ela está explorando, seja do ponto de vista das redes, seja do ponto de vista organizacional, seja do ponto de vista trabalhista, ela está explorando nesse meio em que a gente ainda não tem nada normatizado para que ela tenha consequências reais. E a Juliana trouxe ali também, né, um outro ponto, que também é uma falha do Uber, que é a questão da ausência de clareza no contrato, na ausência de clareza, às vezes também em relação às próprias punições, né, também acontece bastante. No início da aula, quando tinha umas 2, 3 pessoas que recém tinham chegado aqui, eu e a Sandy, a gente estava conversando sobre isso, que um tempinho atrás, algumas horas atrás, eu estava falando com uma assessora aqui do Tribunal de Justiça e, coincidentemente, ela relatou que ela está recebendo muita ação no gabinete de motoristas em relação a bloqueios que eles tiveram no Uber. E o que ela comentou que está acontecendo? Que até agora isso é muito novo, né, no tribunal. Então, eles ainda não têm uma unanimidade, mas o que está acontecendo? Muitas vezes o Uber ele alega que o bloqueio aconteceu em relação a determinada reclamação ou a um conjunto de reclamações ou em relação à avaliação dos motoristas. E aí o motorista ele quer entender, né, o que aconteceu exatamente, qual
qual foi qual foi essa reclamação, por exemplo, do banco do meu carro que estava sujo? Eu quero entender melhor. Só que daí ele não tem elementos para conseguir se defender, né? Não tem um contraditório também. Isso é uma falha também que o Uber acaba cometendo, né? E será que isso por si só é suficiente para reconhecer um vínculo de emprego? Também é uma questão. O Caio trouxe também aqui uma questão interessante, né? A questão da subordinação. Existe subordinação entre o motorista e o Uber? Também é uma questão interessante, né? A gente pode pensar, a gente tem a questão da subordinação jurídica, né? Eu acho que até foi o Caio que comentou na primeira aula. Uhum. Será que a gente também não pode falar em coordenação jurídica? Também é uma questão para a gente pensar, né? E aí entra a teoria das redes, né? Se a gente pensar em coordenação jurídica, a punição por si só, ela gera a subordinação, ela caracteriza a subordinação quando a gente tem punição? Também é uma questão para a gente pensar, né? A gente não veio com respostas prontas aqui. Se a gente for pensar pela teoria das redes, a gente não teria uma relação de emprego nesse caso. Claro que também isso não significa que se todos os requisitos de uma relação de emprego estiverem satisfeitos, né, num caso prático, que não vai ser, né? Também não quer dizer isso, né? Aí a questão é, a organização por si só, se a gente for pensar como rede, ela não gera uma relação de emprego, né? Isso no nosso entendimento, claro, né? Não é uma verdade absoluta. Não, eu acho que assim, eu acho que a maior questão é sobre a subordinação. Porque assim, se a gente for ver os outros aspectos, o que pega mesmo é a subordinação. Tem subordinação ou não tem? Eu posso ser demitido do Uber. Eu posso ter uma demissão sem justa causa, por exemplo. A gente, a questão, não estou falando sobre situações em que o motorista ele é banido por motivos. Mas, claro, tudo bem que o Uber coloque que tem motivos, não pode falar. Mas o Uber, ele poderia banir o motorista sem motivos da plataforma? Assim, estou falando numa situação em que não tenha havido nenhuma reclamação. Ela pode fazer isso. Porque se ela pode fazer isso, então aí a gente está realmente de frente numa relação de emprego. Agora, se a gente afirmar que a Uber ela não pode banir nenhum motorista, então a gente não está falando sobre uma relação de emprego. Porque o empregador ele tem essa liberdade. Quando o contrato de trabalho ele não tá funcionando mais, seja por A ou por B, ele pode acabar com aquele contrato de trabalho. Claro, tem todas as questões trabalhistas referentes à rescisão contratual que devem ser seguidas, mas ele tem essa liberdade. O Uber ele tem essa liberdade, ele vai poder banir, vai poder dizer que esse motorista ele não pode mais estar na plataforma. Boa. Ó, a Dávila Miranda perguntou sobre a questão da boa-fé no contrato, né? Onde entra a boa-fé, exatamente. Essa aqui no tribunal, aqui no Rio Grande do Sul, essa é uma discussão que está sendo levantada, né? Por quê? A gente tem a questão dos termos de uso da plataforma, existem sanções que a plataforma, que o Uber, né? A plataforma, eu digo o Uber, que o Uber toma, e até que ponto essas sanções são aplicadas com base na boa-fé objetiva, ou de boa-fé ou com base, né? São coisas diferentes, né? De boa-fé, a gente está falando de boa-fé subjetiva. Com base na boa-fé, a gente está falando em boa-fé objetiva, né? Até que ponto isso está sendo respeitado também? Exatamente essa discussão que está começando a ser levantada aqui. E a maioria, né, das decisões está inclinada a determinar que o Uber devolva a conta do usuário, porque o bloqueio ocorreu
ocorreu em desacordo com a boa-fé objetiva, né? Além de outros problemas, né? A falta de contraditório e tudo mais. O Uber pode banir e não precisa justificar. Isso faz parte dos termos da plataforma. Sim, não vejo esse princípio em nenhum momento. Mas, Caio, Caio, teve situações, por exemplo, eu lembro que teve uma situação em Brasília. Teve uma situação em Brasília, eu acho que teve uma aqui no Rio Grande do Sul, em que o Uber foi obrigado a recadastrar o motorista quando ele não apresentou motivos suficientes para a exclusão dele da plataforma. Houve essa situação. a maioria das decisões são nesse sentido, de devolver o acesso ao motorista. Não quer dizer que o Uber não faça, né? A gente não tá dizendo que o Uber não comete essa prática. Uhum. Agora, se cometer, né, tem jurisprudência entendendo que ele não deveria ter feito isso. Gente, a gente não tá defendendo o Uber, tá? A gente nem gosta do... Ah, não, mentira. Inclusive, na turma aqui, nós temos parte interessada até. Né? Nem falaríamos nem para defender, nem para acusar aqui, né? Aqui a gente está trazendo um tipo de teoria diferente, né? Do ponto de vista das redes, e a gente usa muito o Uber como exemplo. Uhum. É porque quando a gente fala, querendo ou não, quando a gente fala em plataforma, a primeira ideia que vem é o Uber. A gente, assim, tanto é que o fenômeno da uberização levou o nome dele. Então, querendo É, ou não, quando a gente fala sobre plataforma, a gente vai falar sobre Uber. Mas a gente não está defendendo o Uber. nós Temos nem vários usamos problemas. Uber, né? É Não. brincadeira. Pessoal, vamos, acho, pular agora para o nosso próximo assunto, só para a gente conseguir respeitar a nossa agenda aqui. Qualquer coisa também interrompam, tá? Fiquem à vontade. Se eventualmente não der tempo também da gente ver tudo, não tem problema, faz parte. Importante também é a gente sair da aula, algum conhecimento a gente vai adquirir, né? Esse é o importante. Se não der tempo de ver tudo, faz parte também. Qualquer coisa, depois também a gente vai compartilhar todos os materiais com vocês. Até não vou me apresentar, só para a gente não perder tempo, tá? Vou deixar aqui meu WhatsApp no chat só. Quem quiser mandar dúvidas, mandar sugestões, fica à vontade. 97530593. Outra hora nos apresentamos com mais. Então, pessoal, o que a gente vai falar agora aqui, então? A gente vai entrar um pouquinho na parte de economia, tá? Só me confirmem se vocês conseguem ver aqui, ler direitinho nesse Zoom aqui que eu estou usando. Tá tudo ok, Lucas. Tá Tranquilo. ok? Tá, perfeito. Qualquer coisa, me peçam aí para dar um zoom maior ou menor. Pessoal, várias vezes, né, durante todas as aulas praticamente, foi comentado que o Uber se aproveita de falhas de mercado. Então a gente precisa explorar um pouquinho, né, o que seriam essas falhas de mercado. E caso não dê tempo da gente explorar o assunto todo, eu vou deixar aqui já uma visão mais do todo aqui para vocês terem uma ideia, né, de como que as questões que a gente vai ver aqui nessa parte se encaixam. Então a gente vai entender o que são essas falhas de mercado, a gente vai entender o que são custos de transação e o que esses custos de transação têm a ver com a questão das plataformas, né, e no Uber também. Depois a gente vai entrar aqui nos casos práticos do Uber, do Airbnb, e a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas decisões envolvendo essa discussão de relação de trabalho, de relação civil. Acredito que a gente não vai entrar a fundo nessas decisões, mas dentro do possível a gente discute um pouco aqui, e eu deixei lá na área do aluno para vocês já algumas outras decisões também, tá? O que a gente não conseguir ver agora aqui, já deixei alguns acórdãos lá para vocês. Então, vamos lá. Qual seria o mundo ideal? Né? O mundo ideal seria o mundo em que o mercado conseguisse se regular pela lei da oferta e da demanda. O que é basicamente a lei da oferta e da demanda? Quanto
os preços e a existência dos bens e dos serviços, elas vão se regular pelo quê? Pela quantidade de gente que tem produzindo esse bem ou esse serviço e pela quantidade de gente que existe querendo comprar esses bens e serviços. E aí o mundo ideal faria o quê? Faria com que o preço se regulasse simplesmente por isso, né? É o que acontece na prática? Não, é evidente que não, está longe de acontecer. Por quê? Por vários motivos. Um dos vieses que a gente vai analisar aqui, né, um dos pontos de vista, vai ser o quê? As falhas de mercado. Então, se o mercado não tivesse essas falhas, ele seria extremamente mais eficiente. Porém, ele não é porque existem falhas de mercado. Vou trazer aqui alguns exemplos, né, de falhas de mercado para vocês. Não, esses exemplos aqui, dependendo do livro que vocês forem pegar, eles vão ser diferentes. Às vezes alguns vão estar agrupados, às vezes vão ter mais exemplos também, mas a gente vai ver aqui as principais falhas de mercado. Quais são elas? Primeiro, bens públicos. Por que bens públicos é uma falha de mercado? Porque o bem público, ele prejudica essa lei de oferta e demanda. Por quê? Porque esses bens públicos, eles são chamados de bens não rivais e não excludentes. Por exemplo, o uso de um bem público, ele não vai excluir que outras pessoas também usem esse bem público. Vamos pensar, por exemplo, uma estrada. Né? A estrada ela é um bem público. Agora, o fato de eu pegar meu carro e viajar por essa estrada não me gera uma exclusividade do uso dessa estrada. Outras pessoas também vão usar essa mesma estrada, né? Isso não quer dizer que é ruim, tá? Falha de mercado não quer dizer que é ruim. Quer dizer que modifica essa lei da oferta e da demanda. Que outra falha de mercado existe? As chamadas externalidades. O que são as externalidades? Esse mapa, inclusive, também vai ficar para vocês depois, tá? Tanto a versão PDF dele quanto o link. Quem gosta de usar direto assim, em forma de mapa mental, eu deixo depois para vocês. O que são as externalidades? Que significa que a produção de bens ou de serviços, ela vai afetar terceiros que não estão envolvidos numa determinada transação. E aí, a gente tem dois tipos, as positivas e as negativas. O que são externalidades positivas? São aquelas que vão afetar terceiros, porém de uma maneira boa, né? Vão trazer benefícios ambientais, vão trazer benefícios sociais, inclusive para terceiras pessoas, terceiras empresas que não estão envolvidas ali numa determinada transação, mas indiretamente se beneficiam disso. E externalidades negativas são o quê? São aquelas que geram prejuízos, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma indústria, dependendo de como ela atua no mercado, ela vai gerar um alto número de poluentes. Isso vai ser uma externalidade negativa, porque isso prejudica o meio ambiente, apesar de que para aquela indústria específica pode trazer algum benefício comercial. Outra falha existente é o que a gente chama de assimetria informacional, ou informação assimétrica também, tem gente que chama. O que é a informação assimétrica? Ela tem dois tipos. A gente tem a informação assimétrica, ela tem a ver com a má distribuição das informações, né? Ou a falta de conhecimento, né? O conhecimento não está distribuído de uma forma que ambas as partes, numa determinada transação, vão ter acesso na mesma quantidade desse conhecimento. E aí a gente tem dois tipos, né? A gente tem a seleção adversa, que é aquela informação assimétrica que ocorre antes de uma transação. Então, por exemplo, imagina que duas partes vão celebrar um contrato. Só que uma das partes, ela tem um conhecimento técnico muito maior que a outra, tem conhecimento dos detalhes da operação muito maior que a outra, já a outra não tem conhecimento nenhum. O que vai acontecer? Com essa informação assimétrica que ocorre antes da transação, ela pode fazer com que o comportamento dessas partes não seja o mesmo comportamento que elas teriam se a informação fosse unânime entre elas. Isso vai afetar o próprio comportamento do mercado. Outro tipo de informação assimétrica é o chamado risco moral.
que é o risco moral? Ele é a informação após a transação. Vamos pensar um exemplo aqui de um contrato de seguro, né? Uma pessoa comprou um carro e vinha usando o carro. Quando a pessoa compra o carro, o que acontece? Ela toma muito cuidado, né? Principalmente se o carro dela é novo. Ela cuida onde ela vai estacionar, ela cuida, ela às vezes mantém até distância maior entre outros carros enquanto ela está dirigindo. Mas aí o que acontece? Ela celebra um contrato de seguro para proteger o carro dela. E aí, depois que ela faz isso, o que acontece? Ela começa a apresentar um comportamento diferente. Por quê? Porque agora ela já tem informações sobre o seguro, já sabe o que o seguro vai cobrir, o que ele não vai cobrir, já conhece como é que é o procedimento, né, do seguro. Então ela vai começar a ter comportamentos diferentes, né? Vai começar a ser um pouco mais desleixada, vai estacionar onde antes ela não estacionaria, porque ela sabe que tem o seguro para cobrir. Isso também acaba afetando o mercado como um todo. Lembrando, não quer dizer que é algo ruim ou bom, é algo que afeta o mercado. Outra falha de mercado é o chamado poder de mercado, ou monopólios, oligopólios. O que significa isso? Que uma empresa ela vai usar a posição que ela tem no mercado para influenciar outras. Né? Ela pode influenciar, tendo um monopólio, por exemplo, ela pode manipular os preços do mercado. Né? Isso vai afetar também o mercado. E quando a competição, né, prejudica o preço, pode ser útil o monopólio também. Como assim? Às vezes faz sentido a gente ter um monopólio, né? Por isso que essas falhas não necessariamente serão ruins, elas vão afetar o mercado. Mas a gente pode ter determinados monopólios exatamente porque a gente quer fazer com que o preço fique controlado. Mas o mercado vai ser afetado. Mercados incompletos também. O desemprego também, alguns autores consideram uma falha de mercado. A inflação também. E aqui uma importante, né? Uma falha bem importante, que é a comunicação ineficiente ou a coordenação ineficiente. Também podem ter outros nomes também. Mas o que essa falha aqui implica? O seguinte, a dificuldade em a gente conseguir coordenar ações de diferentes agentes econômicos. Agentes econômicos, vamos pensar aqui como partes contratantes, né, como instituições. Por quê? Devido a essa falta de comunicação ou devido à falha de comunicação entre elas, devido à falta de cooperação entre elas. E isso vai fazer o quê? Vai criar ruídos no mercado. E por isso é uma falha de mercado também. Né? Pelos exemplos aqui que a gente estava trazendo, né, no chat, que a Juliana trouxe, a questão de não saber, do motorista perder o acesso à plataforma, por exemplo, não entender o motivo, muitas vezes isso também pode acontecer por uma falha de comunicação. Né? É uma falha de mercado também que algumas plataformas acabam se aproveitando, ou para o bem ou para o mal. Então tá. Vimos então brevemente o que são essas falhas de mercado. Aí, gente, quando a gente vai trazer esse ponto de vista econômico, a gente não tem como falar nesse cara aqui, Ronald Coase. O que o Ronald Coase trouxe? Né? Ele ganhou um prêmio Nobel da economia também, inspirou vários outros economistas, inclusive um que a gente vai ver daqui a pouquinho também. O que ele dizia? Que na ausência de custos para a gente utilizar o sistema de mercado, os recursos seriam alocados da forma mais eficiente possível. Ou seja, perfeito, João, análise econômica do direito. Perfeito. Então, o que o Ronald Coase percebeu? Ele percebeu o seguinte, uma das principais obras dele é o The Nature of the Firm, e, segundo ele, as empresas elas existem por um motivo, que é o seguinte, elas vão cortar custos de transação. Então, por que determinadas operações a gente cria uma empresa para conseguir operar? Por que outras operações a gente prefere estruturar uma parceria, né? Ou estruturar até contratos típicos, até contratos híbridos também? Por que a gente faz isso? Pelos custos de transação, né? Então, o Coase dizia o quê? Que se não existissem esses custos,
o mercado ele seria extremamente mais eficiente. Porém, a gente tem que considerar que esses custos existem. Então, o mercado ele não vai ser eficiente como um todo. Por quê? Por causa dos custos de transação. Se esses custos de transação são altos no mercado, o que vai acontecer? Pode ser mais barato a empresa, então, realizar uma determinada operação internamente. Se esse custo de buscar quando eu digo buscar no mercado, eu digo a empresa buscar fora da empresa aquela transação específica, né? Isso que eu digo buscar no mercado. O conceito de mercado aqui são praticamente os grupos onde nós temos trocas de bens ou serviços, tá? São os mercados também, alguns autores chamam. Então, vai ser mais barato ou mais caro, e aí a empresa, então, vai elaborar a estratégia dela, né? Se ela vai buscar ou não no mercado essa transação. E muitas vezes vale a pena ela assumir internamente. Por que vale a pena assumir internamente? Porque daí ela consegue organizar, né? Entram outras questões que a gente não vai poder ver aqui, infelizmente, mas por exemplo, o Williamson ele fala sobre as formas de estrutura de governança. E aí ele estuda mais profundamente essa questão de internamente, por que a empresa internamente consegue otimizar muitas vezes os custos de transação. Infelizmente, essa parte a gente não vai conseguir estudar hoje aqui. Que mais, gente? Então, os custos para a utilização do sistema de mercado, segundo o Coase, eles não são desprezíveis. E eles são tão importantes que muitas vezes, dependendo de quão alto esses custos são, eles podem até mesmo impedir que um negócio aconteça. Né? Quantas transações deixam de ser realizadas porque os custos são mais altos? Então não vale a pena realizar uma transação. E aí, essa teoria, então, ela é usada para explicar esses elementos. Né? A gente pode pensar os custos de transação como se fosse, na física, o atrito. Quando a gente fazia exercício de física no colégio, por exemplo, a gente normalmente, os casos que chegavam para a gente resolver, sempre vinha escrito assim, né? Considere que não existe atrito, né? E aí a gente usava ali um cenário ideal onde a velocidade de um carro, por exemplo, ele ia andar numa velocidade X sem atrito, né? Porém, isso não existe na prática, né? O atrito vai existir. Os custos de transação têm a mesma lógica, né? Eles vão existir, por isso que a gente tem que considerar eles quando a gente vai pensar na estruturação de alguma operação. E aí entra a nova economia institucional, que aborda exatamente o estudo dessas instituições como uma forma de minimizar os custos de transação. Tá? Vou deixar aqui, eu não vou ler tudo por causa do nosso tempo, mas vou deixar aqui depois com vocês esse material aqui, que ele traz um resumo, né? É mais um índice, como se fosse aqui, desses temas para quem quiser aprofundar mais depois. E aí, há divergências também. Como assim? A gente vai ver depois algumas espécies de custos de transação, mas existe divergência até sobre o que até onde entra, até onde determinado elemento pode ser ou não um custo de transação. Por exemplo, a gente pode considerar até fatores emocionais como sendo custos de transação. Né? Uma determinada operação não vai ocorrer porque uma das partes tem um apego afetivo com o bem, por exemplo, né? Ou questões de ego também, né? Ou de orgulho, às vezes a pessoa não quer ceder a uma posição, né? Isso tudo também são fatores subjetivos, e aí entra a parte da sociologia que a Sandy trouxe também, mas que afetam os custos da operação em si, porque também podem ser custos de transação a serem considerados. Claro que é difícil a gente calcular, né? Qual é exatamente o valor disso, mas a gente tem que pensar que isso existe e que numa negociação, numa estruturação, esses custos vão acabar incidindo. Então, gente, pular aqui um pouquinho. Agora a gente vai falar, então, sobre as determinantes dos custos de transação. Daí aqui eu vou usar o Williamson, que foi praticamente um discípulo do Coase. Ele aprofundou muito mais a teoria do Coase. E o que a gente tem, então, de determinantes dos custos de transação? E vocês vão ver aqui que normalmente essa parte de análise econômica, né, ela não é vista na faculdade, mas ela não é difícil e ela é lógica. A gente
vendo ela, a gente vê que realmente faz muito sentido pensar nessa parte sempre que a gente for pensar alguma operação, e também por que a gente trouxe isso nesse curso, né, envolvendo as plataformas, porque tem tudo a ver. Especificidade. O que significa? Que quanto mais específico for aquele bem ou aquele serviço que vai ser transacionado, maiores serão os custos dessa operação, né? Isso a gente vê na prática, né? Quando o que é mais fácil a gente encontrar, por exemplo, a gente conseguir comprar um vamos pensar um carro preto ou um carro azul, não importa o tipo de carro, a marca, né? Um carro azul é muito mais específico, né? Ele é mais caro, é mais difícil de produzir, não dá para produzir em escala, isso aumenta o preço dele, né? Às vezes tem que esperar para chegar o carro, tu não consegue tirar ele já na hora, né? Porque muito específico. Nas operações em geral, isso acontece também, né? As plataformas digitais, o que elas buscam fazer? Elas buscam tornar tudo mais genérico e mais padronizado, né? Isso exatamente para diminuir esse grau aqui de especificidade. Tanto que existem plataformas criadas exatamente para um serviço mais específico ainda, né? Existe, por exemplo, uma plataforma que é só para ghostwriters. Ou seja, a gente poderia ter uma plataforma para freelancers, mas a gente quer algo mais específico ainda. Então, para reduzir custos de transação, o que a gente faz? Cria uma plataforma mais específica ainda, porque daí a gente consegue, pelo menos, agrupar aquele grupo que já é diferente, mas a gente torna eles mais padronizados, pelo menos dentro daquele grupo ali, dentro daquela plataforma. Outra determinante, a frequência. Quanto mais vezes a transação se repete, menor é o custo de transação. E o contrário, né? Quanto menos a gente tem a frequência dessa transação, maiores serão os custos de transação. Por quê? Porque a gente tem a questão da curva de aprendizado, né? Quanto mais vezes uma transação se repete, o próprio mercado já vai se organizando, né? Vamos pensar uma empresa que realiza muitas vezes aquela operação, ela já vai otimizar o processo interno dela. Quando ela percebe alguma mudança que possa ser interessante, ela já adapta, então ela vai evoluindo, ela vai aprendendo com a operação dela e com isso vai reduzindo os custos de transação. Agora, uma operação que vai acontecer uma vez ao ano, por exemplo, ela vai ser mais cara, né? Vamos pensar que um serviço jurídico, por exemplo, uma holding patrimonial, né? Um serviço que não existe uma pessoa que todo dia contrata uma holding patrimonial. Ela vai fazer isso talvez uma vez na vida, talvez 2 vezes na vida. Vai ser um serviço mais caro porque são transações que se repetem menos. Então, elas vão ter custos de transação maiores. Outra determinante, a incerteza, que é o quê? O grau de previsibilidade, o grau das consequências e das contingências de determinadas ações. Quanto menos a gente souber quais são as consequências de uma determinada decisão, de uma determinada conduta na empresa, na plataforma ou entre pessoas, né, também, maior vai ser o grau de incerteza. Com isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar mais contingências, né? Tenho que ter mais garantias, porque eu não sei o que pode acontecer a partir dessa minha decisão. Então, eu vou ter custos de transação maiores, né? Um seguro, por exemplo, né? Quanto maior é o risco, quanto maior é a incerteza do risco também, maior vai ser o valor que a pessoa vai pagar ou que a empresa vai pagar para ter esse seguro. Racionalidade limitada. Esse aqui talvez seja um dos mais importantes até, né? Esse e o próximo aqui que a gente vai ver. A racionalidade limitada é um pouquinho parecida com a incerteza. Mas o que é a racionalidade limitada? É a questão de ser impossível prever todos os desdobramentos, né? Na incerteza, a gente vai quantificar, né? O quão difícil é, o quanto eu consigo saber das consequências, e aí eu vou tomar algumas contingências. Agora, a racionalidade limitada, ela já vai partir do pressuposto que a gente não vai saber, a gente não tem a informação suficiente, a gente não sabe quais são todas as variáveis, porque existem variáveis. Só no curso aqui a gente já explorou econômicas, sociológicas, jurídicas, né? Mas a gente tem outras, tem variáveis comerciais, tem variáveis do próprio comportamento do consumidor, e dependendo da região,
o próprio consumidor vai se comportar de uma maneira diferente. Tudo isso exige estudo, exige um próprio plano para a realização da transação e por isso vai impactar nos custos de transação também. Que mais? Comportamento oportunista. Essa aqui talvez seja a mais importante, mais do que a racionalidade limitada. O que é o comportamento oportunista? É quando uma parte busca obter alguma vantagem da outra parte, né? Como que ela vai fazer isso? Ela vai se aproveitar do desconhecimento da outra parte, de outras falhas de mercado também que vão acontecer, da falta de cooperação entre as partes, né? Da própria falta de comunicação entre as partes também. E aí, ele também está relacionado à informação assimétrica. E por que isso aqui aumenta os custos de transação? Porque imagina se a Sandy trouxe, né, na parte sociológica, ela deu ênfase na questão da confiança. Imagina se a gente pudesse confiar cegamente na outra empresa, na outra pessoa física, numa pessoa jurídica, lato sensu, se as nossas transações não dependessem da gente ficar pensando, né? Não, mas e se ela tentar quebrar aqui essa cláusula, tentar infringir o contrato, ou tentar me passar a perna? Quanto que as operações economizariam se isso acontecesse? Bastante, né? Quanto que a gente gasta com câmera de segurança? Quanto que a gente gasta com seguro, antifurto, antirroubo, né? Ou seja, se não houvesse comportamento oportunista, os custos das transações seriam mais baratos. Porém, isso não ocorre porque o comportamento oportunista ele tem que ser considerado também. E aí surgem contingências, né? As partes têm que tomar medidas para evitar que isso aconteça, para impedir que isso aconteça. Consequentemente, aumenta custos de transação. Tanto que é muito mais difícil a gente negociar um acordo quando a gente sabe que a outra parte já tem, né, um certo hábito de comportamento oportunista, porque daí a gente já tem que pensar no acordo várias contingências, né, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Isso aumenta o próprio custo, o próprio tempo da operação. E aí existem outras determinantes também. Esse aqui não é um rol exaustivo, dependendo do autor também a gente vai ter outras determinantes, mas é importante o quê? A gente pensar que esses fatores influenciam na transação, né, nos custos de transação. E muitos deles derivam de falhas de mercado, que a gente viu bem resumidamente, mas viu um pouquinho, né, do que elas são. E aí, espécies de custos de transação, né? Aqui também são exemplos, tá? Não são só essas espécies, mas a gente tem custos de pesquisa, que são aqueles custos que a gente tem para encontrar os bens, para encontrar o agente econômico interessado em comprar aquilo que eu vendo ou o meu serviço. E aí, por que que as plataformas digitais são um exemplo bom de redução de custos de transação? Os próprios custos de pesquisa, a gente já consegue visualizar, né? Imagina se eu quisesse pegar um Uber agora. Um Uber não, se eu quisesse pegar um carro, uma carona com alguém para ir a algum lugar, para ir até algum lugar. Imagina para encontrar essa pessoa, daí eu encontrei a pessoa, daí eu tenho que negociar com ela agora o preço, as condições. É muito mais difícil, né? Uma plataforma digital, ela reduz custos de transação por quê? Entre outros motivos, né? Mas porque ela reduz custos de pesquisa. Ela já te dá ali, às vezes ela nem te dá a opção, ela já te diz direto, né? O Uber, por exemplo, tu não escolhe, né, o motorista. Ele não vai dizer, ó, temos esses motoristas aqui para você escolher. Não, ele já te manda direto um motorista. Ou seja, ele já corta teu custo de pesquisa. As operações já reduzem o custo por causa disso. Que mais? Custos de negociação. São aqueles custos. Opa, peraí. São aqueles custos que a gente tem para obter um acordo aceitável. Né? A gente já achou a parte com quem a gente vai transacionar, mas agora tem que negociar com ela. Também é custo. O que as plataformas digitais fazem? Elas padronizam essa negociação, né? Então, antes da gente pegar uma corrida no Uber, a gente não negocia com o Uber, né? A gente não existe essa negociação. É tudo padronizado.
Algumas plataformas, elas dão uma certa margem de negociação, mas elas dão por meio de opções, né? Raramente a gente vai ter um contrato, vai fazer um contrato específico, por exemplo, numa operação ali que a gente conseguiu encontrar pela plataforma. E a gente está falando aqui de Uber, né, de serviços ao consumidor, mas a gente não precisa ficar só nesse tipo de serviço. Se a gente pensar, por exemplo, até investimentos estão ocorrendo dessa forma, né? A gente tem as plataformas de equity crowdfunding, por exemplo, que são investimentos em que a pessoa ela vai abrir a plataforma, ela vai ver ali determinadas empresas e ela vai pensar, eu quero investir nessa empresa aqui. Aí ela vai comprar, entre aspas, o investimento naquela empresa, né? O que ela vai fazer ali? Ela vai aderir a um contrato que já é padrão também, não vai ter negociação ali. Ela vai comprar as cotas, na verdade ela não vai ser sócia, né? Mas ela vai ter o equivalente a participação ali no investimento dela, mas tudo de uma maneira padronizada também. Ou seja, isso também reduz os custos de negociação e custos de monitoramento e de implementação. Depois que a gente já negociou, já encontrou, né, já tem custos para encontrar, já tem custos para negociar. Depois tu ainda tem custos para ver se a outra parte está cumprindo o que ela tem que cumprir. E aí também isso aumenta os custos de transação e acaba, então, também fazendo com que as operações fiquem mais caras ou mais baratas, e não só fazendo com que fiquem mais caras ou mais baratas, mas elas influenciam a empresa ou a instituição a refletir, né? Até que ponto vale a pena ela internalizar e até que ponto vale a pena ela não internalizar. Por que o Uber não tem carros? Na verdade, agora vai começar a ter, né? Carros, não é automáticos o nome, como é que eles chamam? Mas ele vai começar a ter carros próprios, né? Autônomos. Autônomos, isso, autônomos. Por quê? Claro que não é só por isso, né? Não, eles não fizeram uma reunião e conversaram sobre custos de transação e viram que tem que ter carro autônomo, não é isso. Mas os custos de transação influenciam. E outra, gente, essa análise aqui, ela é feita até com outros nomes pelo pessoal do financeiro, pelo pessoal da contabilidade, pelo próprio pessoal do jurídico também, né? Mesmo que eles não discutam, esses são custos de transação do Williamson, eles não chegam nesse nível. Mas essa teoria aqui, ela embasa essas decisões, né? De até que ponto a empresa vai internalizar ou buscar no mercado a sua operação. Que mais? Aí a gente tem aqui, então, um exemplo do Uber. O que o Uber faz, basicamente, né? Aluguel de serviços, aí entra... Acredito que a Cris tenha falado ontem, né, sobre essas categorizações aqui, mas o que a empresa ela afirma o quê? Que é um mercado onde os motoristas agem como agentes independentes e podem encontrar passageiros. E aí, para o passageiro consegue encontrar motoristas com mais facilidade, né? Qual é o valor central aqui do Uber, se a gente for analisar sob o ponto de vista dos custos de transação? É a redução de custos de transação nessa procura, né? Esse talvez seja o principal aqui ponto quando a gente fala em custos de transação. Vai reduzir os custos de transação. E aí a gente tem também outro ponto aqui, que é extremamente importante, né? Aqui o exemplo do Uber, mas isso vale para praticamente qualquer plataforma, que é o seguinte: a gente tem uma diminuição intensa na assimetria da informação, né? Que a gente já falou sobre isso, né? O que é a assimetria informacional? O Uber e as plataformas em geral, elas costumam reduzir muito a assimetria informacional. Como que eles fazem isso? O seguinte, trazendo informações, né? Como é que reduz a assimetria de informação? Trazendo informação. Então, o que o Uber traz? Perfil do motorista, o passageiro que vai pegar um Uber já sabe, pelo menos ali, já vê a foto do motorista, vê o primeiro nome dele, vê como é que é a avaliação dele, já tem informações sobre o carro, tem informações sobre o trajeto, tem informações sobre a estimativa de preço,
Por que que isso reduz custo de informação, custo de transação? Porque traz mais informação. Trazendo mais informação, os custos de informação também são reduzidos, né? Fora outros fatores, né? Experiência do usuário, né? O UX, né? User Experience também, essa questão de visualizar o trajeto, a questão de tu já saber previamente o preço do serviço, né? Tudo isso também, existem outras áreas que estudam e que também chegaram à mesma conclusão de que é mais eficiente trazer essas informações para o usuário. Que mais? Agora vamos trazer aqui, vamos ver um outro exemplo aqui, o exemplo do Airbnb. O que o Airbnb fez? Deixa eu ver nosso tempo. 15 minutos. Tem um tempinho ainda. O que o Airbnb fez, gente? Ele percebeu que existia um excesso de capacidade de imóveis e percebeu o quê? Que existia não só um excesso de capacidade, mas muitas pessoas usariam, né, aproveitariam essa capacidade. Então ele criou uma plataforma para unir essas pessoas. E aí o Airbnb, então, como é que ele mesmo se autodescreve? Um mercado comunitário, confiável, né? A gente já viu como a confiança afeta os custos de transação e também, inclusive, a Sandy trouxe a parte sociológica, né, da importância da confiança. Na primeira aula, o Arnaldo também comentou da questão da confiança, né, principalmente na questão também da boa-fé, na questão das cláusulas do Código Civil, né, que regem a maior parte desses contratos de rede também, para as pessoas anunciarem, descobrirem e reservarem acomodações únicas ao redor do mundo, seja de um computador, de um celular ou de um tablet. Ou seja, redução de custos de transação. Por que não vale a pena também o Airbnb ter locais próprios? Por questões, né, entre outras, mas uma delas, custos de transação também. Não tem por que ele internalizar a manutenção dos espaços, né? Ele vai fazer uma coordenação dos espaços, né? Vai ter regras, né? Vai ter avaliação também, mas ele não vai assumir essa tarefa para ele. Tem um artigo que eu deixei na bibliografia para vocês, que tá inclusive lá no... Já subi também para vocês na área ali do aluno. Nesse artigo ele traz esse dado aqui, ó, que o Uber tem mais de... Que o Airbnb já tem mais de 3 milhões de anúncios e em mais de 65 mil cidades e 191 países. Só que esse artigo é de 2017. Hoje já é muito mais, né? Muito mais. E aí, a informação tecnológica permite que os anfitriões possam atrair sem esforço reservas do mundo inteiro, já que o website torna tudo muito mais simples, fica tudo muito mais fácil, a informação também ali está à vista, né? O usuário já vê foto do espaço, já consegue mandar pergunta para o anfitrião, já consegue reservar, consegue combinar o pagamento também. O Airbnb ele dá uma margem, né, um pouquinho maior de negociação, diferente do Uber, e possibilita a confiança, porque, entre outros motivos, mas 3 aqui, ele traz feedbacks e avaliações mútuas, e o feedback, já é comprovado que o feedback público, ele aumenta a confiança de uma transação, e com isso ele diminui custos de transação. A possibilidade de mensagens diretas entre as partes também, faz com que aumente a confiança, e a possibilidade de a gente preencher o nosso perfil, né? Isso também aumenta a confiança. Colocar fotinho, colocar ali uma bibliografia, né, colocar ali algumas informações também mais minuciosas sobre o imóvel em si. Isso tudo gera confiança e diminui custos de transação. Tanto que é estimulado, né, que se faça esse tipo de coisa. Daria para a gente comentar outras questões aqui envolvendo proteção de dados, né? A gente pode até, de repente, no próximo curso, trazer a parte da LGPD também. Nesse nosso curso aqui a gente não trouxe, mas seria interessante. E aí, gente, nos últimos 11 minutos, na verdade 10, porque eu vou tomar uma água aqui, vai levar uns segundos, mas não vai ser 1 minuto. Vamos falar então agora o seguinte, sobre algumas decisões aqui, que eu já subi para vocês lá na plataforma, tá? Tá tudo lá. Aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui minha tela. Não estão porque estão vendo a outra. Mas na área do aluno eu subi já para vocês
2 artigos e eu subi também algumas decisões, tá? Antes da gente entrar nas decisões, vamos ver o seguinte, uma parte aqui de legislação, tá? Primeiro, só para lembrar, né, esse curso ele não é um curso de direito do trabalho, mas as coisas acabam, o assunto acaba se misturando um pouco, até porque o nome do curso, né, quando no título do curso ali estava escrito trabalho, poderia dar a entender que envolvia a relação trabalhista, não era o foco, né? Eu imagino que grande parte de vocês não imaginou que a gente trataria sobre o conceito de redes, sobre as teorias envolvendo redes, né? Eu imagino que a maioria, pelo menos, não tenha pensado isso, mas foi um viés diferente aqui que a gente trouxe para vocês, né? E que fica aí a sugestão para que seja aprofundado. Mas não tem como não falar um pouquinho de direito do trabalho, né? Então, o que a gente tem que lembrar aqui? O 442B da CLT, né, a contratação do autônomo cumpridas todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º. A gente tem várias plataformas de freelancers, né? Eu trabalho muito com infoprodutores e com influenciadores, e muitos negócios desse tipo de mercado, ele é praticamente baseado em freelancers, né? É muito comum, depois de um tempo, que eles começam a se organizar de uma forma diferente, mas todo mundo que começa, todo infoprodutor, por exemplo, que vai organizar um negócio, ele busca freelancers. Aí, claro, não quer dizer que não vai existir uma relação de emprego, né? A gente já falou sobre isso. Se os requisitos forem preenchidos, é claro que vai ter. Mas existem outras legislações aqui e outros respaldos legais e outras decisões que a gente vai ver aqui também, que entenderam diferente, né? Que nem sempre é uma relação de emprego. E aí, então vem aqui a nossa próxima lei, né? A lei de franquias. O que a lei de franquias nos traz? Traz o seguinte, já no artigo 1º ela já diz, ó, essa lei disciplina o sistema de franquia empresarial pelo qual um franqueador autoriza por meio de um contrato o franqueado ao quê? A usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração do negócio. Tá? Não vou ler tudo aqui, mas vamos para o finalzinho aqui. Olha só. Sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Interessante, né? Porque a própria lei já excluiu o vínculo empregatício. Uma das decisões que eu postei lá na área do aluno para vocês, e que a gente vai olhar bem rapidinho aqui na nossa aula, é envolvendo uma relação de franquia. E foi entendido que não existia uma relação de emprego, e sim uma relação de franquia, né, respaldada na própria lei de franquias. Outra lei também, a lei do salão parceiro, né, é uma lei que também afasta a relação de emprego entre o salão parceiro e a pessoa que trabalha no salão parceiro, cabeleireiro, por exemplo, né? Claro que afasta se a gente não tiver os requisitos da relação de emprego, né? Mas o cabeleireiro ele pode trabalhar no salão parceiro, no salão de beleza, respaldado nessa lei aqui, e ele pode ter um contrato de parceria com esse salão de beleza. É algo mais... É difícil, né, a gente visualizar isso aqui. Eu particularmente, eu nunca tive uma situação de um salão de beleza ainda. Não sei, alguém aqui já trabalhou com esse tipo de contrato aqui, do salão parceiro? Comenta aí, interessante saber. A gente tem também essa lei aqui que a gente vai ver numa das decisões, inclusive, né, que
que é usado até para afastar a relação do motorista e o aplicativo da relação de emprego. Eu já atendi salão parceiro. Tem uma questão contábil também, né, no salão parceiro. Ele tem um benefício, a contabilidade que entre o salão e o cabeleireiro tem algumas vantagens também, né? É interessante. Até uma hora dessa eu quero dar uma olhada nesse contrato aqui. Então, gente, 5 minutos temos. Em 5 minutos a gente não vai conseguir ver isso aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos ver de uma forma bem resumida, tá? As decisões que foram colocadas lá no portal. Uma delas é uma decisão extremamente recente do STF. Deixa eu abrir ela aqui. Que confirmou, né? Porque a gente já tinha outras decisões também do STF que confirmavam essa tese de que o motorista e o aplicativo, por que a relação entre eles não é de emprego, né? Porque, primeiro, que não estão presentes os requisitos da relação de emprego. Essa decisão aqui está lá para vocês também. Mas, além disso, existem outros pontos aqui, né? E existem alguns pontos que não foram ditos expressamente. Mas a gente pode, agora com base em tudo que a gente viu, a gente também já pode refletir sobre isso, né? Primeiro, será que não existe uma relação de coordenação aqui, de parceria, né? É um ponto a se trazer, não é uma verdade. Mas se a gente for ver pelo ponto de vista das redes, a gente pode afirmar que sim. Né? Esse aqui, inclusive, do Cabify. Ó. Cabify. Tá? Qual foi aqui o grande cerne da decisão? Né? Primeiro que essa decisão aqui, ela mais confirmou do que inovou, tanto que ela cita outras decisões que, inclusive, estão ali no portal que eu coloquei para vocês, que envolve a questão da terceirização, da possibilidade de terceirização da atividade fim, que envolve, inclusive, a terceirização, a criação de outras formas de trabalho que não necessariamente o vínculo de emprego, né? Isso está em uma das decisões. Lembrando que trabalho e emprego não necessariamente são a mesma coisa, né? O emprego é um tipo de trabalho, mas o trabalho não é só emprego. A Sandy comentou também um problema, uma dúvida que surgiu lá no grupo de estudos envolvendo a questão da competência, né, Sandy? De se a Justiça do Trabalho seria competente para julgar uma situação dessas, mesmo não sendo uma relação de emprego, porque ela seria uma relação de trabalho. Uma das decisões, inclusive, que eu coloquei lá, é um conflito de competência que discute essa questão, e ele entende que, por se tratar de uma relação comercial entre as partes de uma parceria, a competência seria da justiça comum. É discutível, né? Mas, em princípio, esse tipo de litígio vai para a justiça comum. E eu particularmente até concordo que seja na justiça comum mesmo, não na do trabalho. Mas tem gente que pensa diferente, que deveria ser na do trabalho mesmo não sendo uma relação de emprego. Eu não sei o que tu pensa, Sandy, sobre isso. Enquanto isso abrindo aqui, vou voltar para o mapa aqui, que daí aqui tem de forma mais resumida já as decisões que eu coloquei lá para vocês. Então, um outro acórdão, assim que tu conseguir falar, Sandy, fica à vontade, tá? O outro acórdão é o acórdão que eu comentei envolvendo a relação de franquia, né, o franqueado querendo reconhecer o vínculo empregatício com o franqueador. Não houve o vínculo, por quê? Porque existem outras formas de trabalho que não são vínculo de emprego, e também porque existe uma lei específica respaldando a franquia, e porque os requisitos da relação de emprego lá não se efetivaram, né? Isso não significa que não possa haver alguma fraude, né? Usar o contrato de franquia,
mas preencher todos os requisitos da relação de emprego. Porém, não é o que aconteceu. E aí existe, então, uma segurança, né, para o contrato de franquia em si também. Existem várias decisões tentando reconhecer vínculo, né, da franquia. Elas, em geral, elas não são... Esse vínculo não é reconhecido. E aí também tem outras decisões ali que eu coloquei para vocês. O tema 725, né, que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Essa questão aqui a gente não vai se aprofundar, né, não é o nosso foco, mas claro que tem a questão também da responsabilidade subsidiária. A DPF 324 é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre contratante e empregado da contratada. Na terceirização, compete à contratante verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada e responder subsidiariamente também. ADI 5625 é constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais. Olhem só, a celebração de contrato civil de parceria, né? Não é um contrato de emprego ou de trabalho, contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos daquela lei ali que a gente comentou, e nos termos também que a Dávila Miranda comentou, que já atendeu também, né, esse tipo de contrato aqui. E claro, né, é nulo o contrato civil de parceria referido quando utilizado para dissimular a relação de emprego, né? Aí, claro que nesse caso aqui a gente vai prevalecer a relação de emprego, até porque a gente tem um princípio no direito do trabalho que é exatamente esse, né? O fato vai prevalecer sobre o que está no contrato, a primazia da realidade. E um conflito de competência, deixei ali também, esse do STJ, que era o quê? Era o que a gente tinha comentado antes. O motorista do Uber ajuizou uma ação para desbloquear a conta dele, porque o Uber bloqueou. E aí, a questão toda foi o quê? Quem é que ia julgar essa ação? Era a Justiça do Trabalho ou era a Justiça Comum? E aí, qual é a justiça que julga? A justiça comum, porque não se trata de uma relação de emprego. Então, se tratou ali de uma questão de verificar se houve ou não um descumprimento dos termos de uso. Se houve ou não houve, não é também o foco ali da decisão, mas a questão é a competência da justiça comum. Gente, já são 9h03, até me perdoem pelos 3 minutos adicionais. Como eu disse, né, a aula é mais um índice para vocês verem outros pontos, né, trazer para vocês sugestões também até para aprofundamento de outros pontos que a gente pode usar, outras teorias, outras áreas também que a gente pode usar para estudar redes e para estudar as plataformas digitais. Espero que vocês tenham aproveitado. Fico à disposição, tanto eu quanto a Sandy, quanto a Cris, quanto o Arnaldo, a gente fica à disposição de vocês, tá? Podem nos mandar mensagem, podem mandar mensagem também no Instagram nosso. Sigam o Instagram lá da Negócios em Rede, que a gente coloca bastante conteúdo lá também. Muito obrigado, Dávila Miranda, pelos elogios. Infelizmente, eu não consegui ficar presente na aula de ontem, né, e grande parte da primeira aula, mas tenho certeza também que foram aulas muito boas. Elas ficam gravadas, tá, para quem não assistiu, e a gente fica à disposição, então, gente, tá? Muito obrigado, um bom final de semana para todo mundo e até mais. E não esqueçam de assinar a chamada, tá? Para quem chegou depois, eu vou colocar aqui de novo no chat a chamada para vocês. Certo, gente? Então, até mais, pessoal. Boa noite.